No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá. Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast Mineral, podcast que toda semana tem um episódio especial para falar sobre o mundo da mineração. E ao meu lado tenho sempre minha colega Rafaela Padilha. Olá, Disney, estamos de volta ao nosso estúdio, né? Depois de algum tempo, viajando, fazendo podcasts em outros cenários, voltamos para nossa casa. Bom filho, a casa torna, né? Pois é, o nosso cenário que já é de costume aqui em Cuiabá. A gente esteve recentemente aí na Feninge. Estivemos também fazendo um podcast especial na Expo Minério, né? Expo Minério que já está se preparando para fazer um evento muito especial, um evento grande, um evento que vai marcar aí esse mundo da mineração aqui na região centro-oeste do Brasil. E hoje, Rafa, temos aqui dois convidados especiais, diretores da Tecnoalós, o Ramon Dias, CEO da empresa, e o Daniel Monte, diretor de suprimentos da Tecnoalós. O que é a Tecnoalós, Rafa? É uma empresa referência em soluções e projetos para aumentar a vida útil de equipamentos e máquinas voltados especialmente à mineração. Difícil isso, né? A gente vai explicar certinho do que se trata. Muita gente que atua no mundo da mineração já conhece essa empresa. Uma empresa que ajuda você que é da mineração, que atua com qualquer tipo de minério, a ganhar um pouco mais de dinheiro. Porque se você mexe com máquina e essa máquina desgasta, você vai gastar mais. Então, se alguém te oferece algum equipamento que diminui esse desgaste e diminui também o seu investimento para fazer essa máquina funcionar, né? Com certeza é uma boa empresa, é um parceiro. E diminui o tempo de ficar parado, né? Porque você fica parado. Exato. O recurso que é mais caro que existe é o seu tempo. É o tempo, Quando exatamente. você quebra um equipamento dentro da mineração, é um prejuízo sem tamanho. Se você pode aumentar a vida útil, você está agregando valores a esse produto. Então, a gente vai explicar tudo isso, como é que funciona. Vamos começar primeiro com o Daniel. Daniel, que está pela primeira vez aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Disney. Obrigado, Rafa, pelo convite de estar aqui participando. Com certeza será um prazer poder compartilhar um pouco do que a nossa empresa oferece, o ganho que a gente pode trazer para as mineradoras e outras indústrias. E, com certeza, conhecer o verdadeiro nortão do Brasil aqui, como a gente fala, é sempre muito, muito bacana. Gostaria que você explicasse para a gente essa empresa. Por que ela foi construída e qual é a finalidade do trabalho de vocês? Certo. Então, a Tecnoalós é uma empresa fundada em 2015. Ela foi fundada nos Estados Unidos, né, que foi um período que eu estava morando lá, juntamente com toda a minha família. E o meu pai, o background, né, ele já veio ele fundou uma empresa aqui no Brasil há 38 anos atrás. Como a gente brinca, ele é um professor pardal. Gosta sempre de estar ali inovando, trazendo soluções, né, diminuindo o desgaste dos equipamentos. E quando ele foi para os Estados Unidos, ele viu uma grande oportunidade no mercado americano da gente estar trazendo todo o conhecimento que ele teve aqui no Brasil, a empresa e tudo mais. E começamos a entrar no mercado americano, temos alguns cases de sucesso lá. E dentro desse período, mais ou menos ali, acho que foi em 2016, 2017, o Ramon, juntamente com minha irmã, com a Flávia, fundaram a Tecnoalós Canadá, e começaram também a desbravar essa outra área, que é mais uma área, assim, vamos dizer, que não tem esse conhecimento das nossas tecnologias, para poder aumentar a vida útil dos equipamentos. E daí a empresa, a gente foi crescendo as nossas atividades, crescendo nossa atuação no mercado. Trouxemos também a Tecnoalós para o Brasil, juntamente com um grupo que a gente já vem, né, que meu pai fundou, que já vem toda a história, 38 anos, e sempre desenvolvendo. Atuamos hoje com todos os grandes clientes aí do mercado da mineração, Vale, Samarco, ArcelorMittal, todos esses grandes nomes. A gente tem atuações, inclusive, no segmento de siderurgia, cimenteira. A gente não atua só na mineração. Basicamente, aonde tem desgaste, a gente consegue trazer uma solução e está sempre trabalhando em conjunto ali com os clientes. Maravilha.
Ramon, como é que você entrou nesse universo? Rapaz, é uma história engraçada, né? Sou de formação dentista, formei como dentista em 2013, mas casei com Flávia, minha esposa, ela sempre vem com esse mundo da mineração, me mudei para o Canadá, chegando lá, o meu ponto era revalidar o meu diploma, mas acabou, comecei na venda, comecei a gostar do ramo da venda, ela falou, amor, por que você não junta na empresa, vem trabalhar com a gente e começa a ajudar a gente a expandir no mercado canadense? Foi aí então que a gente abriu a vertente canadense, começamos a crescer e céu é o limite. Eu não entendi, vocês são cunhados, é Isso. Eu ia perguntar isso agora. Exato. Somos cunhados. Então vocês juntaram a fome com a vontade de comer. Exatamente. pega- Com esse rapaz que ele tem 8 anos. Na verdade, vocês pegaram alguém que não estava dando certo na família, precisando ganhar dinheiro, você não quiser investir na Eneira. Rapaz, quantas vezes eu não ouvi isso? Exatamente. Tava dando só despesa. Falou, vamos botar esse cara pra trabalhar. Vamos botar ele pra trabalhar um pouquinho, né? Não, ajuda aí também. Mas não, brincadeiras à parte aí, mas o Ramon, toda a nossa operação do Canadá, ele vem fazendo um trabalho fantástico, expandindo o cliente, né? Desenvolvimento juntamente com o cliente, toda a nossa engenharia, realmente aí agregou muito ao nosso time e com certeza aí, como ele mesmo falou, o céu é o limite aí. Engraçado, desculpa, Não, engraçado ou não, conheci o time da Expo Minério no Canadá. Na feira do Canadá, que eu tava lá para expandir os negócios no Canadá, acabou, contei Humberto, Pamela, esse pessoal todo, e acabou que cheguei no Mato Grosso. Pois é, Acredita não? e agora vocês estão fazendo uma visita... Um tour pelo um estado. tour pelo estado de Mato Grosso, norte de Mato Grosso, o centro, agora na Baixada Cuiabana. Como é que tá essa agenda de vocês aí? Então, a gente, basicamente, a gente chegou aqui segunda-feira, né, fizemos já boas visitas, né, eu vou até compartilhar um pouco melhor sobre isso, mas foi uma experiência, assim, que além do negócio, né, além do trabalho, a gente conhecer, né, o Mato Grosso, conhecer os locais, conhecer toda a riqueza natural que tem, tá sendo muito proveitoso, agradeço até o Humberto, que vem acompanhando a gente aí, toda a consultoria, todo o trabalho também, expandindo, fazendo nosso conhecimento cada vez ser mais enriquecedor e está sendo fantástico. Já rodamos aí basicamente nesses dias quase 4.000 quilômetros, fizemos viagens aí de 12, 13 horas. Tá sendo bacana. Tá sendo uma missão e Vocês meia, são do Rio de Janeiro? do Rio. Na verdade, eu nasci em Recife, mas fui criado no Rio de Janeiro, morei 14 anos, já morei em alguns Não, é porque o lugares. Rio é um estado bem pequeno, né? Aí quem vem a Mato Grosso, você consegue andar 1.300 quilômetros dentro do estado, rodando de carro. Nem fala. Com certeza. A nossa viagem ontem que a gente fez, a gente estava em Aripuanã. Aí Lá a no gente- extremo norte do No estado. extremo Noroeste. norte, fizemos lá algumas boas visitas e aí, logo após disso, era coisa de 4 da tarde, a gente, temos uma agenda lá em Cuiabá, a gente precisa chegar lá no sábado, vamos tranquilo e tal, como é que é? A gente, vamos indo e vamos ver onde vai conseguir chegar. Tranquilo, aí saímos de 4 da tarde, mais ou menos, ali, e começamos, andando, aí fomos parando nas cidades e tudo mais, e aí, vamos aguentar mais? Resumindo, final da ópera a gente chegou essa madrugada de 4h30 da manhã aqui em Cuiabá, a gente não acredita que a gente chegou, e um dorme no carro pra lá, outro dorme pra cá, mala caindo. Mal caindo, os buraquinhos no meio do caminho. Vocês vão voltar pra casa com muita história pra contar. Não, né? com certeza. Essa semana... São 2 semanas de Mato Grosso, né? Exatamente, ainda tem mais uma semana pela frente, mas próxima semana vai ser uma semana um pouco mais tranquila, mais institucional, vamos encontrar com algumas pessoas aí importantes para tentar alavancar ainda mais os negócios. Agora, nessas visitas que vocês fizeram, como é que foi a receptividade das empresas? Quais foram as dores que vocês, a partir de agora, vão resolver, vão conseguir atender aqui no estado de Mato Grosso? Vou te falar que acho que em todos os lugares que a gente visitou, né, Daniel? Acho que o Mato Grosso foi um dos lugares, sinceramente, mais receptivo. A gente não teve muita dificuldade de ir na planta, ver, falar com o pessoal sempre muito solícito. E uma coisa que a gente notou que a gente, como a gente falou, a gente é muito forte em grandes clientes. Onde chegou aqui, a gente viu um mercado que a gente pode contribuir e ajudar muito. Eu acho que é um mercado que ainda não tem conhecimento desse produto, desse material. A gente chegou na planta, viu plantas que têm solução que estão durando uma semana. Aí já tem essa solução em outra empresa durando 3, 4, 5, 6 vezes mais. Então, ir na planta e ver esse cliente, ver o material, ver a dor, ver o que ele precisa, o que está incomodando ele parando a produção, foi de extrema importância e foi, acho que o Daniel poderia completar, que foi assim, uma das visitas mais tranquilas e prazerosas que a gente teve. Todo mundo muito solícito, muito educado, muito receptivo. Nós somos bem simpáticos. Eu posso concordar. Não, com Poderia certeza. citar alguns exemplos aí? Eu penso assim, que antes de a gente entrar, a gente tinha que explicar
para as pessoas que estão do outro lado. Falar de forma bem didática. Ok. Como é que funciona isso? O que é que a gente faz? Você fala em aumentar a vida útil. Como é que a gente pode aumentar essa vida útil? Assim, dos equipamentos, né? Dos equipamentos, exato. E as empresas já se utilizam disso em Mato Grosso? Não utilizam? O que pode mudar? Porque você falou que vocês têm um diferencial que é trabalhar na planta, né? Que os outros já têm produtos prontos. Então a gente podia falar de forma bem didática, porque até pra gente entender melhor a atividade de vocês. Não, claro. Então, trazendo um pouco do que a nossa empresa faz, né? A Tecnolóis hoje, como a gente já vem falando, ela traz soluções e projetos para as mineradoras e todas essas indústrias contra o desgaste. Sendo de uma forma didática, quando a gente visita um cliente desse, ele normalmente, só tentando elaborar um pouco mais fácil para o pessoal de casa e todo mundo que está vendo entender, vamos supor que você tem uma casa e dentro dela você usa a cerâmica normal do piso. A gente tem tecnologias que a gente melhora. A gente não vende a cerâmica que o mercado comum vende. A gente vende um porcelanato melhor, um porcelanato que não vai riscar, um porcelanato que vai durar mais. Um revestimento. Um revestimento, justamente, é um revestimento, né? A grande sacada do nosso negócio são os revestimentos, né? Para britadores, silos, moinhos, todo esse tipo, essa gama de equipamentos. Nós temos revestimentos que aumentam a vida útil. Você poderia citar algumas peças? Claro, então, eu vou até já dar um exemplo, a gente visitou, né, mineradoras de ouro, alguns garimpos, e a gente viu os moinhos de martelo. Legal. Os martelos é um grande produto nesse segmento, né, para fazer ali a moagem, né, triturar, vamos dizer assim, as rochas e as pedras, e esses martelos têm muitos desgaste com muita facilidade. Dando um exemplo, a gente foi numa aplicação ali com um cliente, o martelo dele dura 2 horas, 3 horas, entendeu? Então, assim, é algo que a gente até, como a gente é do segmento, quando a gente escuta um negócio desse, o cara, a cada 2 horas ele tem que parar, tem que estar trocando. Nossa. Então, assim, é algo que a gente falou, cara, não é possível, você para, cada 2, 3 horas, ele falou, cara, paramos. E assim, a gente foi seguindo viagem, foi visitando outros lugares e viu que o problema não é só ele. O problema é geral. Todo mundo tem o mesmo problema com os martelos e outros revestimentos ali dos britadores. Então, assim, é uma área que a gente consegue atuar, a gente tem uma expertise muito grande, né? A empresa, né? Todo mundo, a gente conta aí com mais de 30 patentes, inclusive muitos desses desenvolvimentos passaram ali pela nossa engenharia. O meu pai, um grande inventor. Então, assim, a gente vê um mercado muito grande, né? Voltando ao martelo. A solução do problema do minerador. Ela dura 2 horas, o martelo, a durabilidade. Você tem um produto que... Então, a gente tem... Os martelos hoje usados usam um aço que eles têm conhecido no mercado como aço mola. É um aço que vai durar ali, nessa aplicação, de 2 a 3 horas, e a gente já está com o nosso desenvolvimento, com toda a nossa engenharia, para a gente ter um martelo ali que vai durar 24 horas interruptas e ele pode botar para rodar sem problema algum, entendeu? Porque, assim... É feito com outro material. Já é um outro material, a gente ainda está desenvolvendo qual vai ser esse material, né? Ou a combinação de materiais também. Ou a combinação de materiais também, porque isso já é um grande diferencial, até que eu vou trazer aqui. A nossa empresa, ela não trabalha só com um tipo de revestimento. A gente trabalha com um exemplo, até o pessoal de casa. Não é só cerâmica, a gente trabalha com cerâmica, com um porcelanato especial. Então, assim, a gente, dentro da nossa empresa, a gente tem uma grande gama de produtos de revestimento que a gente consegue usar, alguns combinados, alguns só, por exemplo, cerâmica, tungstênio, a liga de choque bar, o material com soldadura, né, o eletrodo especial. Então, a gente vai estudar esse cenário, a gente vai estudar o produto, no caso, esse martelo, e desenvolver a nossa solução. Eu não tinha entendido. Vocês não têm ainda a solução para esse problema. Vocês conheceram, viram que era um problema recorrente no estado e vão trazer essa solução. Exatamente, porque, como é que eu vou dizer, esse cenário dos garimpos de ouro e tudo mais não era um cenário que a gente atuava. A gente atuava, de fato, com mineradoras de ouro, que é um processo um pouco diferente, vamos dizer assim. Então... São outros equipamentos. São outros equipamentos mais robustos, maiores e tudo mais. Os moinhos de martelo, para outros indústrias, por exemplo, a gente tem uma aplicação muito conhecida que é para as indústrias de porcelanato, de fato, de fabricação de piso. A gente já tem o nosso martelo, com o desenvolvimento ali usando o nosso revestimento de tungstênio, que também algo parecido. Eles tinham ali um martelo que durava a cada 14, 16 horas, a gente já tem aplicação que está passando das 20 horas e assim, ainda está rodando. Então,
é esse tipo de combinação que a gente vai estudar para analisar, porque também não adianta a gente só olhar o martelo, olhar ali o equipamento e já desenvolver de bate-pronto, e a gente não sabe se vai funcionar. A gente precisa estudar, a gente tem toda uma equipe de engenharia por trás para a gente conseguir fazer o desenvolvimento e justamente aplicar e, de fato, ocorrer o sucesso, né? E o custo disso? Vocês vão desenvolver um produto inédito. Claro, com certeza. Eu tô falando para a relação custo e benefício da empresa, assim. Então, a gente gosta também de ser muito justo, né? Também a gente sabe que nesse mercado não adianta a gente vender algo muito caro e não ter aceitação, ser difícil a entrada. A gente gosta de sempre ter um material com o preço justo e a qualidade. A gente tem aplicações aí que passam das 10 vezes o aumento, né, de vida útil. E muitas vezes ali o custo vai estar girando em 3 vezes mais, 4 vezes mais do que o equipamento que eles usam hoje, porém eles vão ter uma vida útil de 10 vezes, 12, 15 vezes mais, entendeu? Então, assim, é esse custo-benefício, é lógico, todo mundo bem entende que muitas vezes é difícil você quebrar essa barreira do cliente, né, dele entender, caramba, eu vou pagar 2, 3 vezes mais, mas vai durar 10 vezes mais. Mas isso é o nosso trabalho, né, o nosso trabalho da nossa equipe comercial. A gente sabe que quando o cliente testa o nosso produto, assim, é uma grande certeza de que ele vai ter sucesso, e aí é questões comerciais, mas assim, a gente sabe que é um desafio, mas é um desafio gostoso, né, da gente trabalhar sempre com o cliente ali. É claro, entender a dor, buscar equalizar isso no valor da peça que ele vai comprar para ter uma vida útil melhor, né? E no final das contas ele tem que ter o lucro dele e vocês o lucro de vocês. Com certeza. Então, se vocês resolvem uma dor que possa equilibrar essa balança, fica bom para ambos os lados. Com certeza. Mas vocês foram visitar, foram algumas plantas aqui do estado. Isso. Você já tem alguns projetos, alguns equipamentos prontos, que já são padrões. Já. E foi apresentado isso. Foi né? apresentado. Então vocês fecharam o negócio no estado. Vamos dizer assim, estamos Então, tem alguns que já muito bem encaminhados. Até deixar o Ramon tem alguns compartilhar que já está em teste já. A gente foi... Alguns mineradores, eu não quero citar nomes para não comprometer do projeto no momento, mas alguns mineradores a gente já está falando, vamos botar a placa para teste, manda um modelo, 2 modelos, vamos ver se a gente consegue botar para teste. Porque alguns produtos que a gente usa um produto que o pessoal normalmente não usa. A gente está investindo muito no mercado de cerâmica. Isso. E muita gente pensa que cerâmica é isso aqui. E não é? Sim, mas Não deixa de ser, de ser. cerâmica, claro, é isso, mas você tem que imaginar isso aqui dentro de um britador moendo pedra, aguentando a pancada, aguentando o rochedo. E a gente tem uma durabilidade, ainda mais no mercado aqui, que o mercado tem muita abrasão, que ela vai durar, como o Daniel falou, 3, 4, 5 vezes mais. E um outro projeto que a gente conversou com muitos parceiros aqui, que o pessoal aqui está acostumado a comprar muito revestimento, como o Daniel falou, o piso, o porcelanato. A gente consegue entregar para eles também as paredes ou o chão já com porcelanato, com piso, tudo certinho. É só montar igual um Lego. A gente pode montar já o equipamento todinho certo, montou, colocou, funcionou. Que é um diferencial nosso também. Isso, dando até, adicionando um pouquinho, só para dar um pouco mais de entendimento, né, principalmente para quem é do segmento, a gente também trabalha, né, a gente tem uma unidade em Betim, Minas Gerais, né, a gente trabalha com uma caldeiraria pequena, médio e grande porte. Então, quando a gente vai no cliente que, por exemplo, chutes, né, que é onde passa o material transportado, ele cai ali, passa pelos britadores, dando um pouco mais de entendimento, né, as rochas caem nesses britadores para diminuir a granulometria, diminuir o tamanho delas. Quebrando a rocha? Quebrando a rocha, exatamente, né, tem alguns meios de fazer isso, alguns equipamentos. Então, elas passam, vão diminuindo ali o tamanho das rochas e elas vão passando por silos, vamos dizer assim, por caixas, né? Mas o material vai sendo transportado. E nessas caixas, né, nesses chutes de desgaste, a gente não vende só o revestimento. A gente, na nossa unidade, a gente consegue fabricar também os chutes, a estrutura, vamos dizer assim, já com revestimento e entregar para o cliente algo pronto. Ele só vai chegar lá, vai fazer a parada dele normal, instalar, apertar os parafusos e tá pronto. Como se fosse um Lego. Como se fosse montar um leguinho de casinha. E no futuro, claro, o revestimento. A gente fornece somente o revestimento. Você não vai ter que fazer a troca do chute inteiro, só do revestimento. Muito bom. E essa solução, hoje só vocês oferecem no mercado ou tem concorrentes também? Não, temos alguns concorrentes, né? Claro. A gente tem e qual que é o diferencial de vocês? Então, é um pouco do que eu estava explicando para Rafa. A gente tem... A nossa empresa, ela trabalha com uma grande gama de produtos, né? Muitas vezes, quando você vai num concorrente, ele trabalha só com um exemplo, só a cerâmica.
ou ele trabalha só com tungstênio, ou ele trabalha só com a liga de choque bar. E a vocês gente consegue... englobam A tudo gente isso. engloba isso tudo, a gente tem, como eu disse, né, diversas patentes com diversos desses produtos, justamente trazendo cases de sucesso e sucesso para os nossos produtos em diversas áreas, em diversos tipos de produto. Então, quando a gente vai no cliente que ele fala, poxa, cara, eu tô com problema nessa calha, a gente não tem só uma liga, a gente não tem só um produto para atender para ele, a gente tem a liga de choque bar, a gente tem a liga de cerâmica, a gente tem a liga de tungstênio e diversos outros desenvolvimentos. Inclusive, a própria cerâmica, como o Ramon falou, é um produto hoje que a gente entende que é o nosso carro-chefe. A gente tem muitos desenvolvimentos. Existe até, como você falou, poxa, isso aí para mim é só a caneca. Mas a cerâmica hoje, ela está quebrando o mercado no entendimento porque muita gente tende a ter o conceito de que a cerâmica é um material frágil. Poxa, vai cair, vai acontecer qualquer coisinha, quebrou. Vai bater uma pedrinha, vai trincar. Exatamente. É pela referência que a gente tem, no caso da caneca, que se a gente deixar ela cair, acabou a caneca, né? A referência caseira, né? Que você tem É do dia a dia. Exatamente, mas então assim, a cerâmica, a gente tem estudos, a gente tem aplicações de que a gente consegue, primeiro, ir melhorando o grade dela, a composição dela, e segundo, a espessura, né? A parede, vamos dizer assim, que a gente fala aqui desse copo, ela é fininha, então ela é mais fácil ela quebrar. Então, a gente muitas vezes vai aumentando essa espessura, vai fazendo alguma combinação diferente e então assim, a cerâmica hoje, ela atua, tem aplicações dela assim que você fala, não, a cerâmica não vai aguentar, não tem como aguentar umas rochas, umas pedras grandes que passam pelos nossos revestimentos de cerâmica e tranquilo, vai embora, tem um teste que a gente está realizando num cliente assim, bem grande e tudo mais. A gente, quando foi fazer a primeira entrada lá, apresentar o produto, ele falou, cara, vou te ser sincero, não traz a cerâmica para cá não, porque não vai aguentar. Vocês não vão ter um bom resultado. A gente... Cara, feedback não vai ser legal. Não vai ser legal. A gente, cara, faz o teste, coloca o nosso produto, a gente confia, a gente sabe. Inclusive, a gente é uma das poucas empresas do segmento, me arrisco a dizer que talvez a única, que a gente dá garantia. Isso por a gente confiar no nosso material. Então, muitas vezes, quando a gente diz, cara, vai durar 3, 4, 5, 10 vezes mais. Se não durar, a gente vai repor o material, a gente vai chegar numa negociação ali. Então, isso já é um diferencial. Então, só concluindo essa história desse cliente, ele chegou e, cara, não vai durar. A gente, cara, vai durar pelo menos 5 vezes mais. Ele, cara, não vai durar. Vamos fazer o teste? A gente concordou, chegamos, colocamos as placas lá e passou uma semana, passou 2, passou um mês, passou 2. Só para dar um outro ponto, ele tinha placa lá que durava 30 dias. Então, a nossa expectativa era que ia durar pelo menos 5 meses. E 2, 3, 4. Aí a gente, dialogando, ele ligou pra gente um belo dia. A gente, putz, será que é problema na nossa placa? Aí logo quando ele ligou, ele falou, cara, então, estão podendo falar, gente? Já sei pra onde vai. Ele, cara, então, preciso que vocês venham aqui, porque eu não tô entendendo essas placas de vocês. Já tá aqui 4 meses e do jeito que tá, só tirou a tinta. Isso aqui vai passar de 1 ano. A minha placa durava 30 dias, a gente, cara, então, tá vendo o que a gente falou no passado? Aí, então, assim, você imagina o custo disso para a empresa, né? Com certeza. E o custo, muitas vezes, ele não está só no produto. Ele está no por trás, uma parada de uma planta, uma como a parada Rafa falou, né? A mineradora. questão do tempo. Hoje o tempo time, é né? precioso. Exatamente. Então, Qual é a sua formação acadêmica? eu sou formado em administração, né? Ele é dentista? Ele é dentista, mas eu sou de administração, mas assim, eu posso dizer que a minha verdadeira escola foi com meu pai. Eu ia perguntar justamente isso, porque você falou que você consegue ir lá, identificar essas dores e já pensar em desenvolver produtos. Isso, Eu falei, mas como assim, né? Qual que é a Mas assim, formação eu dele? também sou, como é que eu vou dizer? Pardal. Também bem pé no chão. Eu ainda, em muitos casos, ainda preciso ali do auxílio, principalmente do meu pai, né? Da engenharia da empresa. Mas, logicamente, por eu estar andando sempre muito com meu pai, a gente tá sempre discutindo muitos projetos, hoje já consigo ir numa planta e, Já tem o mesmo feeling do já pai. tem um feeling bem parecido, sabe? Muitas vezes eu chego, olho alguma coisa, poxa, os martelos, eu tava compartilhando com o Ramon, falei, caramba, Ramon, cara... O que a gente acha que a gente podia fazer com esse material, com tal coisa? Ele, cara, acho uma boa ideia. Eu fui consultar o meu professor Pardal, né? Pô, pai, então, vi essa oportunidade, o material tá Qual que é o nome do assim. seu pai? Maurício. Vamos mandar um abraço pro Maurício que tá assistindo a gente aqui. Com Maurício certeza. Pardal. Com certeza. Não é só o sobrenome dele, não é Pardal, não. Maurício Monte, né? Monte. Então, assim,
A gente viu... É que o professor Pardal Ele é um Não, professor Pardal aí, com certeza, futuramente, quem sabe ter a oportunidade dele vir aqui, com vai ser muito certeza. enriquecedor, mas... Então, assim, eu vi lá o problema e, na mesma hora, então, conversei com o Ramon, a nossa engenharia, o problema é esse, os martelos estão durando pouco, eu acho que a gente podia usar essa liga de material, aí, na mesma hora, ele... Então, isso aí, o problema é dá pra gente fazer com tal material. Era exatamente, assim, o que eu já tava pensando. Então, por eu estar andando com ele, já adquiri muito conhecimento, mas muitas vezes aí eu... Pô, pai, me dá uma ajudinha aqui, eu preciso saber disso aqui, como é que eu vou fazer. Agora, Daniel, fiquei sabendo que vocês já têm uma outra visita marcada, mais pro final do ano. Serão expositores da Expo Minério, é isso? Isso, com certeza. Aí eu vou deixar o Ramon falar um pouquinho, que foi ele que, de fato... conheceu ali a feira, conheceu o pessoal Pois todo, e conheceu a feira em outro país, né, Ramon? Como é que foi isso? Foi uma surpresa agradável. A gente estava lá, a gente é associado à Câmara de Comércio Brasil-Canadá, a gente tem muita amizade com o Armínio, e acabou ele falou, rapaz, vocês ouviram falar na Expo Minério? A gente já é expositor da... Mas vocês estavam num evento lá, né? Qual que é o evento? PDAC. PDAC, exato. O maior evento de mineração do mundo. Sim, a gente estava lá no Canadá, a gente já é expositor da Exposibran há anos. Alguns anos aí, bons anos. Mais de 10 anos. Covid, falando aí, né? Mas, então acabou conhecendo o Bruno, começaram a falar, Pamela, Humberto, começamos a falar, aí o Humberto veio com a conversa mole, veio conversando, falou, rapaz, vocês querem ser expositor? Deixa eu mandar pra vocês a Já conta de vendeu. patrocínio. Já vendeu a Expo Minério pra você lá? Na hora mesmo, eu fui na feira procurar expansão pro Canadá, acabou que achei expansão no Brasil. Acabou que fechamos inicialmente 2 stands, aí acabou que a gente veio aqui no Mato Grosso, viu o potencial do Mato Grosso, viu a quantidade de planta, a quantidade de área que a gente pode atuar. Eu falei, quer saber? Vamos aumentar isso aí, já tá em 4 stands. Daqui a pouco compra mais 4. Não fala não, que o Humberto tá ouvindo a gente aqui, daqui a pouco ele vai. Não, daqui a pouco vai ser expositor. Eles são sócios, né? O Disney, Humberto. Daqui a pouco, além de expositor, ele vai ser patrocinador. Patrocinador diamante, tem outro A gente patrocínio. quer chegar no Ródio. No Ródio. Nosso objetivo ano que vem tá lá, tá Você nesse já nível. você já tá conhecendo os outros níveis, aí é melhor a gente segurar, viu? Tá conhecendo muita coisa já. O Daniel já quer segurar ele, não gastar. Eu sou a Aí parte é o da- lado administrador de empresas. Fábio. eu sou a parte da venda do Nossa comercial, equipe então eu tenho financeira também fica no meu pé, ó. Dá uma segurada aí, cara. Dá uma segurada aí. Segurada aí que o Ramon tá... Vocês têm Querendo atividades no Canadá. O estado-chefe no Brasil é Minas Gerais, vocês estão em Betim, né? Então, na verdade, é só nossa unidade de fabricação. A gente tem cliente, claro, em Minas, mas a gente atua no Brasil inteiro. Temos cliente no Pará, temos cliente no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, claro. Então, assim, a gente é o Brasil inteiro, sabe? Mas é a primeira vez que vem a Mato Grosso. Mas é a primeira vez aqui. Existem locais do Brasil que a gente ainda, assim, não tem um forte trabalho, sabe? A gente ainda não conhece as riquezas ali, minerais e das indústrias, mas a gente tá num processo bem grande de expansão, sabe? A gente tá chegando já ao final do nosso podcast, o bate-papo tá tão bom que o tempo parece que tá voando, né? Sim. Mas eu gostaria de saber de vocês quais são as lembranças, as impressões que vocês levam de Mato Grosso a partir dessa viagem. Então, falando no lado comercial, né, no lado da empresa, a gente viu muitas oportunidades, né, dando exemplos de produtos, os revestimentos aí dos britadores, os martelos, né, os equipamentos propriamente ditos, placas de desgaste. A gente viu muitas oportunidades da gente trazer a nossa solução para o mercado, né, para o estado propriamente dito, para os clientes. Agora é um processo de desenvolvimento, né? A gente precisa chegar em casa, né, trabalhar ali junto com a nossa equipe, desenvolver esses produtos, voltar para cá. Com certeza, acredito aí que próximo mês a gente já vai estar de volta aqui, porque realmente é muita oportunidade e a gente viu que os clientes eles estão sofrendo com isso, né? Não é o estado só tem um nossa grande solução. potencial nesse segmento, né? Exatamente, não é só o nosso lado, né? O lado do cliente também. Ele, poxa, tá tendo que ali que toda hora, tá tendo que parar a cada 2 horas, tá tendo que fazer troca de material. Então, a gente quer trazer isso quanto antes, logicamente, né? Para nossa empresa também expandir os negócios, mas também para os clientes também poderem melhorar suas operações, aumentar os seus ganhos, diminuir as paradas. É isso. E assim, como eu disse agora já no lado pessoal, quero vir de novo aqui para conhecer outras áreas, né? Tem o lado, se não me engano, do Araguaia. Eu não conheço ainda esse lado, essa viagem não deu para fazer, então é mais uma área que eu quero explorar aí. Você tem que vir fazer turismo também no Mato Grosso, conhecer Chapada, conhecer o Pantanal, conhecer vários lugares lindos que temos aqui, né, Rafa?
Pois é, ele esteve em alguns lugares lindos. Ele teve em Aripuanã, que é... Mas Aripuanã ele deve ter ido só ali na parte da cidade, conheceu a Cachoeira Você das não viu a Andorinhas. cachoeira? A gente foi na cachoeira. Mas não tem como, né? Não tem como. E acredito que a gente não ia. A gente ficou no hotel, aí já saiu do hotel, foi fazer Aquele a hotel visita. que tem em frente à cachoeira, não? Exato, a gente quase nem abriu a cortina ali, né? Então, muita correria, a gente foi fazer a visita, aí na saída da visita a gente precisa passar lá. Aí com o pessoal todo lá, a gente deu uma passada, aí olhou a cachoeira, tirou algumas fotos e tudo mais, foi muito bacana, assim. Então, com certeza, conhecer outros lugares aí vai ser bem bacana. E aí, Ramon, quais são as lembranças e impressões que você Cara, lembrança eu levar leva alguns do Mato quilos Grosso? extras. Já comeu cabeça de pacu em Cuiabá? Cabeça de pacu não, mas eu comi muita coisa. Muita Peixe coisa. não, peixe não. Peixe, eu comi muito peixe. Ah, rapaz. é? Muito peixe. Então vai voltar, né? A gente fala de cabeça de pacu porque é uma tradição. Diz que quem come cabeça de pacu volta para Mato Grosso. Não quer sair de Cuiabá. Acho que é porque ainda tem uma semana A gente pela tem uma semana frente. ainda. Estão aguardando. Ó, na verdade, se você come cabeça de pacu, você mora aqui. Você não deixa de... Nunca mais se abandona o estado. Ele Então, pode por sair, mas favor. volta. Sai, mas volta. Disney, aconteceu com o Disney. Disney maranhense veio para Mato Grosso, comeu cabeça de pacu, tentou ir embora, não deu certo, voltou. Então tem que tomar cuidado. Mas eu fui Exatamente. Ó, fica alerta. Eu fui além da cabeça, comi o peixe inteiro. Então eu acho melhor nem comer, que eu já morei em muitos lugares, até tava brincando com o Humberto, falando, pô, ele perguntou, cara, você morou em muitos lugares? Eu falei, cara, eu sou quase um nômade. Já morei na Austrália, nos Estados Unidos, no Rio, Recife, Minas Gerais. Aí, então, não posso nem passar perto desse pacu, porque eu acho que se eu comer, ô pai, só manda minha mala, vou ficar aqui. Manda pra cá, A gente não tava quer em voltar Cuiabá. não. A gente tava até brincando, eu falei, rapaz, eu vou lá do Canadá, vou te mandar um motorhome, vamos só ficar rodando aqui, porque uma outra coisa que eu vou levar é, cara, quão grande é o estado, quantas plantas tem aqui. Eu acho que foi surpreendente tanto pra mim como pro Daniel, quantas plantas, quão rico é o Mato Grosso, tanta Biodiversidade. Muita coisa. A gente sai de uma fonte de calcário, do lado tem um britador, do lado tem ouro, do lado tem não sei o que. Eu falei, rapaz, é muita coisa, um espaço muito grande, mas muito pequeno, mas você vai na estrada, você vê tudo que você imaginar. Eu achei uma diversidade rica, fantástica. Mineral E não só mineral, acho que tudo. A gente viu tanto bicho na estrada, pássaro. Não chegamos a ver onça, a gente tentou caçar uma Não onça. mexe com onça não, porque onça tá comendo gente no Mato Grosso. Como diz Cuiabana, larga a mão. Larga a mão, não mexe com onça não, porque onça tá comendo gente daqui. Imagine carne fresca vindo de fora. A carne rapaz. canadense. Eita, rapaz, Oh, é brabo. Ainda deve mais ter a um sabor diferente, né? Carninha extra aqui, É, mas agora tá com Com um pouquinho de bacon. Ele foi legal. Ele foi legal. Falou um pouquinho. Ele foi educado. Foi bem educado. Gente. Mas a riqueza mineral, assim, realmente surpreendeu. Acho que tanto eu quanto o Daniel. Por isso que a gente, metade do caminho todo, eu falei, rapaz, próxima vez não vamos pegar um carro. Vamos pegar um motorhome. Dá pra gente ficar aqui uns 3 meses, a gente vai ver 5% do estado e olha lá. Olha, e vocês estavam com uma pessoa bem indicada para fazer isso, né? Fazer essa visita, conhece bem o estado, que é o Humberto. O Humberto hoje é uma referência aí e tem feito um trabalho diferenciado na área da mineração. Tenho certeza que essa força aí ajudou muito a vocês terem essa visão, sair de Mato Grosso com essa visão de que é um estado empreendedor, um estado que vale a pena investir. Com certeza. Eu acho que sem o Humberto a gente não teria feito 10% da renda que a gente fez. Eu acho que ele foi um grande parceiro, amigo, ajudou. Foi motorista, amigo, assessor. E o Humberto, ele é legal que ele vai de A a Z, né? Ele vai lá na planta e conhece o garimpo de fato, assim, de pé no chão ali. Não é pé na fábrica, é pé na planta. Pé no lama. Na lama. Até ao Congresso Nacional, porque ele também faz essa questão de parlamentar. Assessoria também, né? Parlamentar, exato. Com certeza. Ele conhece todas as vertentes da mineração. Até agradecendo ao Humberto, novamente, sim, até como o Ramon falou, mas também gostaria também de agradecer todo o apoio, né, toda a força que ele deu, acompanhar a gente também aí todos esses dias, e roda pra lá, roda pra cá, e até mesmo o conhecimento dele. Muitas vezes, assim, ele deu aula até pra mim, que, não, como eu disse, né, não tem todo esse vasto conhecimento, mas explicando da operação, explicando como funcionam os garimpos, explicando até mesmo o trabalho dele, como ele pode ajudar, como pode expandir, né, a operação de todo mundo. Então, assim, realmente agradecer a ele, agradecer a todo mundo aí, porque com todo certeza... mundo que recebeu a gente também, eu acho que com certeza. todo mundo que recebeu a gente foi muito, muito bom. Pessoal, quero agradecer demais esse bate-papo com vocês aqui, Ramon, que a gente teve a satisfação também de conhecer. Não fui no Canadá esse ano, mas ano que vem pode me esperar lá, viu, Ramon?
Traga a roupinha de frio que eu vou estar te esperando, tá bom? Traz a camisetinha. Camisetinha, não. Chinelinho. Um jaleco, né? Pra poder aguentar o frio de lá. Jaqueta boa, né, amigo? Daniel, muito obrigado também a você por visitar, obrigado, por aceitar esse convite de fazer esse bate-papo aqui no Podcast Mineral. É um assunto que a gente não tinha debatido ainda, a gente não tinha apresentado para o nosso público, eu também não. Quando o Humberto me falou da possibilidade de trazer a Tecnolóis aqui para explicar um pouquinho sobre as soluções que vocês oferecem para esse universo, eu falei, não, é interessante a gente trazer esse assunto e mostrar para a população de Mato Grosso, e não só Mato Grosso, não. Nosso podcast hoje extrapola o estado de Mato Grosso. Então, com certeza, a partir de agora, a gente passa a somar com vocês, a gente quer trazer também novos clientes para vocês a partir do nosso podcast, para mostrar também a nossa audiência, né, Rafa? Quem sabe futuramente a Tecnolóis venha a ser um dos patrocinadores do Podcast Mineral. Sabe o que eu fico pensando? Eu conversei com vocês, essa história do Humberto, eu convivo com o Disney. Assim, esse povo da mineração não para em casa, né? As esposas são muito azaradas ou muito sortudas. Fala não, que a minha tá me ligando. Viajando. Mas é porque a mineração ela tá em locais distantes, né? Essa remotos. É a parte boa, não tem muito sinal, então para ligar fica difícil também. Então não tem uma parte boa ou a parte ruim. A gente não pode falar, eu perdi a ligação. É que eu não recebi mesmo. Ô, Ramon, mas veja pelo lado bom. Quando você chega em casa, a esposa tá com saudade. Essa parte. Olha só! Valeu pela ajuda aí, amigo. Aí, parceiro. Tamo junto. Gente, mas foi um prazer falar com vocês. Obrigado. Diversificar. A gente procura sempre trazer temas diferentes. E assim, há tempos eu não vi um tema tão exclusivo quanto esse. A gente não sabia que era possível fazer esse tipo de material e de dar durabilidade, economia, né? Para as empresas mineradoras. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, pessoal. Pessoal, chegamos ao final do nosso podcast. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês pelo carinho da audiência. Esse podcast que a gente tem muito carinho de fazer toda semana, trazer assuntos diferentes, como você pôde perceber hoje. Pedir a você que já nos acompanha para que leve esse conteúdo para mais gente, para que a gente possa alcançar um público maior. E mostrar que mineração é essencial no nosso dia a dia e faz parte da economia do Mato Grosso e do Brasil. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Podcast Mineral. Apoio. IBGM. Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra. Centro de Apoio da Mineração Sustentável. Fecomim. Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá.